As pessoas costumam relacionar a revolução digital e a inteligência artificial ao futuro. Mas quando olhamos as diversas aplicações da tecnologia já disponíveis, fica claro que ela está aqui, no presente, impactando e modificando a forma como nos relacionamos e vivemos em sociedade. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender de que forma os avanços tecnológicos impactam nas carreiras, quais as habilidades que serão mais demandadas no futuro e quais as transformações que já estão em curso na educação e no mundo corporativo. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o coordenador de Democracia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS Rio, Marco Konopak, e o CEO da MJV Tecnologia e Inovação, Maurício Viana. Praticamente todas as ferramentas que usamos para estudar, comunicar ou trabalhar estão conectadas à internet. É o que chamamos de internet das coisas. Esse desenvolvimento tecnológico influencia constantes transformações na forma como nos relacionamos ou nas atividades que exercemos. Vamos ver a matéria. Chegamos à era da internet das coisas. Mas o que isso significa? Diversos objetos conectados à internet e que podem ou não se comunicar mutuamente. Pode ser um tablet, notebook, smartphone ou smart TV. Hoje, já existem geladeiras que avisam quando os alimentos estão acabando, e tudo isso através de aplicativos pelo celular. No futuro, a ideia é que mais aparelhos eletrodomésticos façam parte dessa conexão. A internet das coisas é uma derivação do termo em inglês Internet of Things, que também pode ser definido como internet de todas as coisas. Mas apesar dos benefícios, ela vem sendo vista como uma ameaça aos empregos. Em julho de 2018, a Câmara Americana de Comércio, Anshan Rio, realizou o evento People Connections, um olhar para o futuro, que apresentou os principais impactos e tendências da transformação digital no mundo. Segundo José Cláudio Securato, um dos palestrantes, o Japão, um dos países mais reconhecidos pelo uso da tecnologia e a utilização de máquinas e robôs, possui aproximadamente 127 milhões de habitantes, e a taxa de desemprego é de apenas 2,5%. Para ele, não é preciso ter medo da revolução digital. Na verdade, a defesa era de que a revolução digital ela pode gerar outras oportunidades, mas no meio do caminho a gente vê, principalmente nos países em desenvolvimento, o impacto que elas podem gerar quando elas são introduzidas, quando essas tecnologias são introduzidas na sociedade. Vide aí a própria questão da mobilidade, né, com os aplicativos de mobilidade, enfim, várias outras transformações. Quais são os principais desafios para o Brasil na incorporação dessas tecnologias e desse desenvolvimento tecnológico, na opinião dos senhores? De fato, o Brasil tem uma série de desafios, em especial por conta do Brasil ainda não ter completado o seu processo de modernização, né? Então, você ainda tem deficiências na área de educação, na área de saneamento básico e tal, e ainda agora chega uma nova revolução em que o Brasil tem que se acompanhar e se adequar a um processo mundialmente construído nessas transformações que alguns estão falando de quarta revolução industrial. E, de fato, acho que o ponto principal é como formar as novas gerações para terem maior capacidade de se relacionar com essas inovações e também serem protagonistas nesse processo de transformação. É muito ruim pensar na construção brasileira num modelo dependente em que nós iremos seguir as tendências que estão sendo impostas por países que estão fazendo essas pesquisas, estão se preparando já há muito tempo, como é o caso do Japão, citado na matéria, que investe massivamente em pesquisa, em desenvolvimento, em educação para a tecnologia, e nós aqui correndo e não temos ainda um projeto nacional de desenvolvimento
tecnológico e uso das tecnologias aí à disposição. Você falou algo muito interessante, que é o fato do Brasil ainda não ter completado os seus ciclos de desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é plataforma para a construção de soluções, né? Como um país em desenvolvimento, existem muitos problemas e que precisam de soluções que podem ser encontradas por essa via tecnológica. Uhum. Como é que a gente aproveita, então, essas oportunidades de construção de solução? O que precisa ser feito, né, no campo tanto do investimento quanto também dessa demanda feita pela sociedade para a construção dessas conexões? Para mim, acho que a gente precisa ter um investimento maior na questão do empreendedorismo, né? Assim, o profissional, quer dizer, os estudantes, né, eles me dá muita tristeza, muitas vezes, quando eu converso com alguns estudantes, onde o objetivo deles muitos ainda pensam que o objetivo é ter um emprego fixo. Quando, na verdade, hoje em dia, com o advento de toda a tecnologia, né, o próprio aluno ele precisa criar o emprego dele, né? Então, assim, as profissões do futuro vão ser criadas por eles mesmos e não esperar que uma grande organização vá contratá-los, né? Do ponto de vista assim, do que ocorre com toda essa transformação, né, digital que a gente acompanha, há de se investir mais em educação. Isso é fato. A gente, como empresa, né, privada e até buscando a internacionalização, né, da MJV, a gente percebe ainda a carência em certos skills, né, como na área digital, né, propriamente dito. Nós particularmente investimos, inclusive, em laboratórios de internet das coisas. Nós temos 2 laboratórios no Rio, em São Paulo. São associados a universidades? Não, esses foram iniciativas próprias nossas de investir enfim, em soluções de IoT. Né? Mas a gente percebe justamente a carência de profissionais, né, e a demanda pelas empresas de se transformarem, né? Estão percebendo que os consumidores estão mudando seus hábitos de consumo, estão cada vez mais digitais, e os seus modelos de negócios, né, das empresas hoje não se adequam a esse novo consumidor. Elas precisam se transformar. E aí, assim, pensando na impossibilidade de frear o desenvolvimento tecnológico, de criar barreiras, porque hoje em dia o mundo está conectado. Como é que a gente pode trazer essas soluções para o dia a dia das cidades? Assim? A gente fala muito hoje de smart cities, mas o que é isso na prática? Já existem aplicações da internet das coisas para soluções de cidades que a gente possa visualizar aqui no Rio de Janeiro? De fato, a internet das coisas, ou melhor, a conexão de tudo a todo momento, ela apresenta uma oportunidade na medida que ela pode gerar decisões melhores e informadas por gestores públicos na definição de políticas públicas. Então, por exemplo, você pode ter um acesso mais rápido à identificação de zonas deficientes de saneamento básico, ou zonas onde há risco alimentar, por exemplo, pessoas que possam estar passando fome e que precisam de algum tipo de política de assistência social naquele momento. Ou mesmo você pode ter a questão de controle de poluentes, e aí um controle maior sobre a questão dos veículos de transporte urbano e tal. Essas coisas são sensores que são coisas conectadas à internet que podem gerar uma gama de informação que pode melhorar a decisão dos gestores públicos e tornar as decisões mais informadas e mais assertivas. A gente, há pouco tempo atrás, tinha muito a percepção de que o gestor público agia no feeling, né? Então, com esse novo grau de informação, de informatização e produzindo informações de melhor qualidade, essas informações, inclusive, podem evitar tragédias, né? O Centro de Controle Operacional do Rio de Janeiro, por exemplo, tem sensores instalados em áreas de risco de desabamento e esses sensores estão conectados nessa central e pode, inclusive, antecipar, por exemplo, dias de muita chuva, quando há risco, de qualquer tipo de risco a uma determinada área,
eles podem antecipar ações utilizando desses sensores, que é um dos exemplos, né? A informatização, por exemplo, dos ônibus e do transporte público também é outra para entender melhor se os veículos estão se deslocando no tempo certo, ou se há algum problema. As câmeras também, né, conectadas à internet, são outro exemplo para identificar bloqueios de tráfego e tudo isso. Então, esses são exemplos que é o começo dessa era que está se colocando como a internet das coisas. Só adicionando ao que você está falando, que é o setor de agronegócios. Esse setor, para minha surpresa, está bastante avançado. É claro que existem... surpresa, talvez muito por desconhecimento da minha parte, mas eu fui participar de uma feira de agronegócios em Ribeirão Preto. Eu fiquei impressionado com a pujança desse setor e da tecnologia, né? Então, assim, o que acontece é que muitas vezes falta, né, investimentos, né, dinheiro muitas vezes para o agricultor, para que ele possa usar essa tecnologia, né, de agricultura de precisão, de você poder olhar, né, avaliar, né, a questão de umidade do solo, umidade da temperatura do ar, pressão, vento, enfim, chuva, quanto choveu naquela região, e daí projetar, né, uma abordagem, uma solução mais eficaz naquela plantação. São temas que estão diretamente ligados ao que a gente já falou nesse bloco, que é a educação, e que a gente vai voltar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.